Melhor dizer que todas as pessoas podem ser tratadas com homeopatia, independente das doenças que elas tenham, porque a homeopatia, mesmo que seja para uma doença incurável, mesmo que não tenha como não fazer o tratamento alopático, a homeopatia traz benefício no controle dos sintomas, no controle das crises, para funções gerais do organismo como sono, intestino, apetite, transpiração e a nível emocional. Então, todas as pessoas, independente das doenças que elas tenham, podem ser beneficiadas do tratamento homeopático. A partir de qual idade devo me preocupar com prevenção? Bom, prevenção desde sempre. O que a gente pode fazer para prevenir câncer de mama é evitar alterações cancerígenas na nossa vida e manter boa qualidade de vida. Evitar comer embutidos, atividade física, boa alimentação, não fumar, ter menor exposição à radiação, tudo isso são coisas preventivas. Mas para a gente fazer rastreamento, a gente indica rotineiramente mamografia após os 40 anos, uma vez por ano. Pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama necessitam começar rastreamento um pouco mais cedo. E aí vai depender de quantos anos esse parente teve câncer de mama para a gente definir quando vamos começar e com qual exame vai ser feito esse rastreamento. Isso é individual e deve ser feito com o seu mastologista. Tá na hora de dar um descanso para essas rugas, né? Eu sou a doutora Roberta, eu sou dermato, e se você está pensando em fazer toxina botulínica, esse vídeo é para você. A toxina botulínica não é só sobre paralisar, ela serve para suavizar, prevenir, dar aquele ar de descansado, sabe? E no nosso Botox Day, você faz o seu procedimento com condições especiais, com atendimento VIP e especializado e com muito conforto. E aí, vamos tirar um dia para cuidar de você como você merece? Correr em jejum ajuda a emagrecer? Bom, a corrida em jejum ela é uma estratégia usada por algumas pessoas para tentar mobilizar as reservas de gordura como fonte de energia. Então, de fato, em jejum o corpo ele tende realmente a usar mais gordura como fonte de energia, tá? Mas é importante você saber que o emagrecimento ele depende, no final das contas, do balanço energético, tá? Então a quantidade de caloria gasta, ela tem que ser maior do que a quantidade de caloria ingerida para que você consiga emagrecer. Além disso, correr em jejum ele não é ideal para todo mundo. Pode causar um desconforto, tontura, perda de rendimento, desmaios. Então cada organismo ele reage de uma maneira diferente. Então o ideal é você conversar com um profissional de saúde para ver se essa prática é adequada e segura para o seu perfil. Você está com dores musculares, você sente o seu corpo travado, ninguém identificou o que pode ser. Aqui no Instituto Amit nós temos a terapia neural. A terapia neural ela é utilizada com pequenas doses de procaína, uma procaína diferente, uma procaína alemã, onde ela age no seu corpo, gerando um relaxamento maior na musculatura e também na parte psíquica e emocional, porque a procaína ela age no sistema nervoso autônomo, gerando um maior relaxamento. Então ela é excelente para a parte de estresse, excelente para dores musculares, excelente para tendinites, fibromialgias, tá? Se você tiver interesse, entre em contato aqui com a gente e nós vamos poder te ajudar com a terapia neural. Bom, hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o Implanon, tá? Então, antes de tudo, deixa eu explicar o que é o Implanon, né? O Implanon, ele é um método contraceptivo, tá? Reversível e de longa duração. O que quer dizer isso? Ele é um método para evitar a gravidez que dura até 3 anos e reversível que a gente pode tirar a qualquer momento, tá?
Ele é um implante de hormônio só de progesterona que a gente coloca no braço em consulta mesmo, no consultório. É um procedimento simples, com uma anestesia local, tá? E que pode ficar ali até 3 anos. O interessante do Implanon é que ele é só progesterona. Então, aquelas pessoas que têm contraindicação ao estrogênio, por exemplo, idade avançada, história prévia de trombose, risco alto de trombose, ele é um método seguro, tá? Que a gente pode usar com tranquilidade. Um outro fato interessante é que ele tem uma eficácia altíssima, de mais de 99%, maior inclusive que a do DIU. E um terceiro fato interessante é que ele pode ajudar também a diminuir os efeitos da TPM. Pensou pelo Implanon, ficou curiosa se seria um método legal para você? Marca uma consulta pra gente conversar melhor, tá joia? E aí galera, beleza? Passando aqui para responder algumas dúvidas da caixinha de perguntas aqui do Instituto, tá? Então vamos começar com a primeira. Devo cortar, diminuir o carboidrato para ter definição? Quando a gente coloca definição, pessoal, basicamente a gente está falando sobre diminuir o nosso percentual de gordura. Ou seja, você vai diminuir seu percentual de gordura e vai deixar os seus músculos mais aparentes, tendo uma melhor definição do seu corpo. Basicamente é isso. E qual que é o fator principal para que a gente tenha essa definição muscular? Tá? Diminuir a nossa ingestão calórica diária, ou seja, consumir menos calorias do que a gente gasta durante o nosso dia. O famoso déficit calórico. Que aí você vai começar a utilizar mais essa gordura como fonte de energia e preservar ali a sua massa muscular, tá ok? E um complemento, né, em relação ao carboidrato que você perguntou, basicamente o que funciona? Como o próprio nome já diz, carboidrato, de hidratar. Então o carboidrato ele puxa mais água para dentro da célula, ele vai deixar o ambiente mais hidratado, digamos assim. Tá? Então, quando você tem uma diminuição desse carboidrato, você tem uma eliminação dessa água. Por isso que o pessoal que faz uma dieta pobre em carboidrato, uma cetogênica, uma low carb, fala assim, nossa, eu emagreci 5 quilos em uma semana. Um exemplo. Não foi gordura, foi a eliminação de água devido a uma restrição de carboidrato. Tá? Mas o fator principal para que você perca gordura e não água é ter uma restrição energética e não uma restrição de carboidratos, ok? Homeopathy was attracting the most well-known, well-respected literary greats, corporate leaders, and educated people. The important part is, does the stuff work? There is strong research evidence demonstrating it works, and yet nobody will believe it. I wasn't really sure. I was skeptic. When I went to the doctor, he said to me, he goes, well, what are you taking? What are you doing? You're way, way better. Homeopathy will effectively restore health rather than simply put a Band-Aid on their symptoms. This is the medicine of the future. This is the medicine we've all been waiting for. This is 21st century medicine. Olá, tudo bem? Eu vou explicar para vocês hoje como é o protocolo FTHC. No protocolo, nós abordamos 3 pilares muito importantes: o físico, o nutricional e o emocional. O físico, nós utilizamos conceitos da medicina funcional integrativa, na parte nutricional, da nutrição funcional, e da parte emocional, nós utilizamos uma técnica chamada microfisioterapia. Essa técnica é uma técnica francesa, manual e palpatória, e através de toques no corpo nós buscamos cicatrizes patológicas. Essas cicatrizes, elas geram perda de vitalidade na determinada área do corpo. E através dos mapas pré-determinados pelos criadores, nós buscamos essas áreas de perda de vitalidade e através de toques bem sutis, bem leves, nós fazemos essa ressignificação. Ou seja, nós mostramos para o corpo
corpo o caminho para ele realizar a autorregulação. E assim, fazendo essa autorregulação, nós tratamos os sintomas diretamente na origem do problema, ou seja, de uma forma muito mais efetiva, unindo a medicina funcional integrativa, a nutrição funcional e a microfisioterapia, nós conseguimos gerar um equilíbrio maior do nosso corpo e assim, consequentemente, uma melhor saúde e uma maior longevidade. Quem tirou o útero tem menopausa? Bom, todo mundo vai ter menopausa, tá? Na verdade, a gente tem duas situações. Aqui a gente tem o útero e aqui a gente tem os ovários. Quem manda na parte de hormônios, quem produz hormônio e quem fala pra gente se vai entrar na menopausa ou não, são os ovários. Existem ocasiões que a gente precisa retirar o útero dessa paciente, mas a gente mantém os ovários. Então, essa paciente vai continuar produzindo hormônio até a idade que ela entraria normalmente na menopausa, por volta dos 50 anos. Se a gente precisar tirar o útero e os ovários de uma paciente com 35 anos, com 40 anos, ela vai entrar na menopausa assim que ela retirar esses órgãos. Tá? Então, o útero não importa tanto, quem manda mais são os ovários. Me conta uma coisa, sabe aqueles dias quando você olha no espelho e tá mais crítico do que nunca? Você dorme bem, ou pelo menos tenta, cuida da pele, faz o skincare direitinho, mas aquelas linhas de expressão insistem em aparecer? Pois é, isso é mais comum do que você imagina. A toxina botulínica não é sobre paralisar, mudar quem você é. Muito pelo contrário, ela serve para suavizar, amenizar, prevenir as rugas, principalmente daqueles movimentos repetitivos que a gente faz ao longo do dia. Como, por exemplo, franzir a testa, dar aquele sorrisão que marca aqueles pezinhos de galinha aqui. E quando é feito por um profissional especializado, seu rosto fica mais leve, natural, harmônico. Ninguém precisa ficar sabendo o que é que você fez. Seu rosto vai parecer mais descansado, mais harmônico. E por falar nisso, vem aí o nosso Botox Day. É um dia especial para você cuidar da sua autoestima com leveza e sem exageros. Vão ser condições especiais, um atendimento personalizado e especializado e com muito carinho que você tanto merece. Quer saber mais? Chama aqui no direct e já garante a sua vaga. Vai ser muito em breve, dia 31/5. Olá pessoal, uma pergunta frequente que eu recebo é: musculação ou cardio? Qual que é o melhor? Bom, vamos lá. Então, antes de escolher um lado nessa disputa, deixa eu te contar uma coisa. A pergunta certa não é qual que é o melhor, e sim o que você está buscando. Você quer mais força, definição muscular, um metabolismo acelerado? A musculação, ela pode e vai ser a sua melhor aliada. Agora, se você quiser um fôlego, queimar calorias, cuidar mais do coração, o cardio, sem dúvida nenhuma, vai te ajudar e muito. Mas sabe o segredo que muita gente acaba ignorando? É que o resultado, o verdadeiro resultado, ele vem da combinação inteligente dos dois. Porque o seu corpo, ele ama o equilíbrio e sua saúde também. Então nada de ficar seguindo aqueles treinos de internet, tá? Faz um bom acompanhamento médico, escolhe um bom educador físico para te fazer esse acompanhamento também, que eu tenho certeza que você vai evoluir com segurança e performance. E no final, o melhor treino é aquele que te mantém feliz, saudável e constante. Um abraço. Bom, com relação aos cuidados na gestação, tá? São vários que eu acho que eu poderia ficar aqui mais de hora falando. Mas o que eu acho muito importante é o pré-natal, tá? Porque no pré-natal você vai ser direcionada para esses cuidados, você vai ser orientada, né? Então, quanto à alimentação, quanto a vacinas, quanto a atividades físicas, quanto a se preparar para as vias de parto. Então, assim, o pré-natal é a forma da gente ter todo esse cuidado, né? É onde a gente concentra receber essas orientações e ser avaliado para ver se precisa de algo mais específico, de algum cuidado melhor ou não.
Então, o pré-natal, sem sombra de dúvida, assim, é o cuidado mais importante. Fazia exercício e tomava creatina. Parei de fazer exercício, posso continuar tomando? Pode. Claro que existe uma diferença, né? De quem treina vai ter uma funcionalidade melhor dessa creatina. Vamos colocar assim, uns 97 para quem treina e uns 70 para quem não treina. Você vai ter ainda assim o benefício da creatina, né? Então assim, pode continuar suplementando, porque eu tenho um post aqui no meu Instagram, ele tá até marcado lá, você pode entrar e verificar, que é os benefícios da creatina além do esporte. Então geralmente as pessoas ligam muito essa questão de creatina para desempenho esportivo, mas hoje é um suplemento que é muito estudado, muito utilizado, não só na parte esportiva, mas também na parte clínica. Então melhora de Alzheimer, resistência à insulina, sarcopenia e afins. Quais são os sinais que indicam que crianças e adolescentes podem se beneficiar da homeopatia para lidar com alterações comportamentais? Então, quando houver alguma, dentre esses 4 tipos de manifestações. Problemas no rendimento escolar, por exemplo, ansiedade para provas e apresentações, distração, dificuldade de atenção, de compreensão, de lembrar o que leu. Problemas nas relações sociais, com colegas, professores ou familiares. Ter reações comportamentais ou sentimentos inapropriados diante de situações corriqueiras, por exemplo, ansiedade de antecipação, timidez excessiva, insegurança ou tristeza e depressão contínuas. E por fim, tendência a desenvolver sintomas físicos ou medos associados a problemas comuns, como por exemplo transtornos por frustração, contradição, medo do escuro, de ficar sozinho, entre outros. Para a homeopatia, qualquer característica desproporcional em sua expressão natural e que promova distúrbios de qualquer natureza são consideradas passíveis de tratamento, que serão reguladas, trazendo conforto e bem-estar. Você tem alguém na família que teve Alzheimer? Se você tem, anote um exame que é muito importante você analisar no seu sangue. É um exame muito fácil, muito tranquilo, tá? Esse exame, ele pode diagnosticar que você tenha um excesso de metal pesado no seu corpo que pode potencializar o Alzheimer, porque ele atravessa a barreira hematoencefálica e ele gera uma neurotoxicidade, gerando morte neuronal, e isso daí pode te prejudicar e potencializar a sua chance de ter Alzheimer. Então anota aí, esse exame é o alumínio, tá? Alumínio no sangue. Então se você tiver doses altas de alumínio, e eu posso falar uma coisa, qualquer quantidade de alumínio já pode potencializar, tá? Então não espere ele passar da referência laboratorial. Então, às vezes tem pessoas com 5, 6 de alumínio, isso já é um alarme para poder fazer essa desintoxicação do alumínio, tá? O alumínio, ele pode vir dos desodorantes, o alumínio pode vir de papel alumínio feito com frango, com carne, tá? Produtos envoltos de alumínio, cápsulas de café que tenham alumínio, tudo isso pode intoxicar o seu corpo. Não quer dizer que se você usa, você vai se intoxicar, mas pode estar intoxicado. E a melhor forma é você analisar o exame. Então faça o exame, tá? Para poder analisar e depois procure alguém que possa te ajudar, se tiver alto, a desintoxicar. Tem esse artigo aqui que mostra, é uma meta-análise que mostra que você pode potencializar a sua chance de ter Alzheimer. Então vamos cuidar da sua saúde. Tô com a menopausa batendo na porta. E aí eu até durmo na hora que eu quero dormir, mas o sono é interrompido durante a madrugada. Nossa. Por causa dos hormônios, eu tô ainda estudando um pouquinho sobre isso, tô aprendendo um pouco sobre isso. Acordar muito? Despertar totalmente? 3h30, tipo, eu abro os olhos e já tô ligadona. E para retomar? Retomo. Mas aí, já que eu acordei, eu vou até o quarto das crianças, cubro um. Nossa, você levanta da cama. Levanto, vou ao banheiro, tomo água. Gente, uma viagem que a menopausa tá me proporcionando.
3 grandes erros que muitas pessoas cometem ao lavar os cabelos. Erro número 1. Usar água muito quente para poder lavar os fios e o couro cabeludo. Deve ser usada água de morna a fria. Erro número 2. Aplicar o shampoo diretamente na haste. O ideal é que seja aplicado o shampoo no couro cabeludo, massageado e a espuma que é produzida seja puxada para os fios para poder assim higienizá-los. E o erro número 3 é esfregar com muita força o couro cabeludo. O couro cabeludo ele deve ser lavado, higienizado de formas circulares com movimentos gentis. Bom, qual o maior conselho você dá para quem vai começar atividade física? Então, o maior conselho realmente é o começar. Então, começa com uma boa orientação, respeitar o seu corpo. É muito tentador a gente querer resultados rápidos, mas a constância e o cuidado com a técnica, elas são fundamentais para evitar lesões. É importante a gente lembrar que para a gente ter resultado, é fundamental seguir aquela regra dos 3 Cs: constância, controle e compromisso. Tá? E para a gente conseguir esse compromisso, a gente tem que escolher alguma atividade também que dê prazer. Tá? Outro ponto essencial é o fortalecimento muscular. Mesmo que o seu objetivo principal seja o cardio, não deixe de lado o fortalecimento muscular. E claro, manter na sua rotina um alongamento, aquecimento. Então essas pequenas atitudes é que vão fazer toda a diferença na sua performance e segurança no esporte. Oiê! Bom, uma dúvida interessante que surgiu hoje aqui no consultório foi uma paciente que está amamentando e descobriu que está grávida. E aí ela veio me perguntar, mas doutora, eu posso continuar amamentando, né, mesmo grávida? Isso interfere na minha gestação? Aumenta um risco de perda, alguma coisa assim? Então, pode continuar amamentando sim, tá, gente? Não tem problema nenhum. Pode amamentar durante a gravidez inteira e isso não aumenta o risco de perda, tá? Para emagrecer, deve limitar o carboidrato e doce quantas vezes na semana. Na realidade, carboidrato você não precisa nem limitar quantas vezes na semana. Você pode consumir todos os dias, né? Então, junto com o paciente, defino como que vai ficar o cardápio dele e tudo mais. O que geralmente sempre faço é ajustar a dieta pro ciclo circadiano, que é o ciclo do claro e escuro. Então, é mais saudável você consumir calorias do período da manhã à tarde e ter aquele declínio de noite, porque é um horário que metabolicamente você já está diminuindo, enfim, você vai dormir. Doce depende também, mas vários dos meus pacientes têm ali o doce se ele quiser todos os dias, tá? Claro, em quantidades que eu coloco, mas aí pode consumir todos os dias, porque chega uma hora que quando você vê lá o chocolate que eu não restringo, você fala assim, não tem nem sentido comer todos os dias. Mas só pra você entender, não é a torta direita que tem chocolate na dieta, tá bom? São quantidades, enfim, que tem ali dentro do seu dia, que eu coloco. Porque assim, se eu falar pra você, você não vai poder comer chocolate, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Chocolate. Então, pra que não tenha isso, pra que não fique algo chato, maçante, é mais fácil adequar uma quantidade de chocolate. Por exemplo, o chocolate 70%, ele é rico em triptofano, que melhora o processo cognitivo, por exemplo. Então, assim, dá pra gente colocar, encaixar, não precisa tirar tudo, não precisa ser tão restritivo assim, porque isso a longo prazo acaba sendo muito insustentável. E aí, por exemplo, você fica uma semana sem comer, 2 semanas sem comer chocolate. Quando você vai comer chocolate, aquilo fica tão gostoso que você acaba meio que perdendo o controle. E aí chuta o balde e nem volta mais. Tá mais fácil só a gente adequar ali e fica tudo certo. Mas só pra você entender, não é a torta direita que tem chocolate na dieta, tá bom? São quantidades, enfim, que tem ali dentro do seu dia, que eu coloco. Porque assim, se eu falar pra você, você não vai poder comer chocolate, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Chocolate. Então, pra que não tenha isso, pra que não fique algo chato, maçante, é mais fácil adequar uma quantidade de chocolate. Por exemplo, o chocolate 70%, ele é rico em triptofano, que melhora o processo cognitivo, por exemplo. Então, assim, dá pra gente colocar, encaixar,
não precisa tirar tudo, não precisa ser tão restritivo assim, porque isso a longo prazo acaba sendo muito insustentável. E aí, por exemplo, você fica uma semana sem comer, 2 semanas sem comer chocolate. Quando você vai comer chocolate, aquilo fica tão gostoso que você acaba meio que perdendo o controle. E aí chuta o balde e nem volta mais. Então é mais fácil só a gente adequar ali e fica tudo certo. There's a myth out there that there's no high-quality research in homeopathy, and in fact, it's completely the opposite. To me, it's remarkable that skeptics commonly say that there is no research on homeopathic medicine, because the fact of the matter is 4 governments have done reports. The government of Switzerland, the most comprehensive report, they determined that there was a significant body of evidence that homeopathic medicines worked, and also that the homeopathic medicines have very specific physiological effects. Using the same type of research techniques that you use to test pharmaceutical drugs. We have real-world effectiveness studies, as they're called, where we track thousands of patients through their normal treatment, having homeopathy and comparing it with conventional medicine. The rigorous, double-blind, placebo-controlled clinical trials that are considered gold standard for testing pharmaceutical drugs. My experience is that these skeptics have not reviewed the studies that have been conducted. Você está com dores musculares, você sente o seu corpo travado, ninguém identificou o que pode ser. Aqui no Instituto Amit nós temos a terapia neural. A terapia neural ela é utilizada com pequenas doses de procaína, uma procaína diferente, uma procaína alemã, onde ela age no seu corpo, gerando um relaxamento maior na musculatura e também na parte psicoemocional, porque a procaína ela age no sistema nervoso autônomo, gerando um maior relaxamento. Então ela é excelente para a parte de estresse, excelente para dores musculares, excelente para tendinites, fibromialgias, tá? Se você tiver interesse, entre em contato aqui com a gente e nós vamos poder te ajudar com a terapia neural. Reposição hormonal é para todas as mulheres? Bom, todas é um termo muito geral. Infelizmente, nem todas as mulheres podem fazer reposição hormonal. Mas salvo as pacientes que têm contraindicação ao uso de hormônio, todas as outras têm sim benefício da reposição. Antigamente a gente fazia a reposição hormonal mais para as pacientes que tinham sintomas de climatério, menopausa, como indisposição, diminuição de libido, insônia, irritabilidade, ondas de calor. Hoje em dia a gente sabe que mesmo as pacientes que têm poucos sintomas, ainda assim se beneficiam e muito da reposição hormonal. Mas pacientes, por exemplo, que já tiveram um diagnóstico de câncer de mama, já trataram um câncer, infelizmente não podem fazer uso do hormônio, pois pode aumentar o risco de recidiva da doença. Então essas pacientes não vão ter esse benefício, mas todas as outras vale a pena fazer a reposição. Vem cá, você já passou por aquela época que parece que o estresse resolveu mudar para dentro da sua casa? Trabalhos, rotina corrida, contas, criança na escola, boleto que não para de chegar e do nada parece que o seu cabelo tá ficando todo no ralo do seu chuveiro? Pois é, o estresse não vem só para bagunçar a cabeça da gente, ele também bagunça o couro cabeludo. Quando a gente passa por períodos de estresse muito grande, o nosso corpo entra em estado de alerta. Um dos efeitos, desse estado de alerta é a queda dos fios. Isso se chama eflúvio telógeno agudo. Mas calma, não precisa decorar esse nome tão complicado. Basicamente, é a queda dos fios mais acentuada. E eu tenho uma boa notícia. Na maioria dos casos, ele é temporário. Então, antes de surtar, achando que tá ficando careca, respira, cheira a florzinha e assopra a velhinha. Calma, você não tá ficando careca. Só precisa de dar um pouquinho de paz pro seu couro cabeludo. Então, bora cuidar do estresse, bora cuidar da alimentação e do couro cabeludo com muito carinho. Se os sintomas persistirem, um médico tricologista pode te ajudar.
E aí, você já percebeu o seu cabelo reagindo ao estresse? Me conta aqui nos comentários. Fui fazer exercícios de braço na academia e agora estou com a coluna doendo. É comum que exercícios, principalmente do membro superior, especialmente com peso, acabem sobrecarregando a sua coluna assim, tá? Principalmente se não forem feitos com uma postura ou técnica correta. Então a coluna, ela atua como um eixo de estabilidade do nosso corpo. E qualquer desequilíbrio ele pode gerar certa sobrecarga realmente, tá? Provavelmente essa dor ela pode estar relacionada a algum erro postural ou falta de fortalecimento do core, que é aquela musculatura que é um conjunto de músculos que estabilizam o nosso tronco. Tá? Então o ideal é você dar uma revisada na técnica com um educador físico, focar em fortalecer o core e, se a dor persistir, procurar um ortopedista para conseguir avaliar e evitar lesões. Oi, hoje eu vim falar com vocês 3 curiosidades sobre o consumo de álcool na gestação. A primeira delas é que não existe dose segura, tá? Antigamente se falava, posso tomar uma taça de vinho de vez em quando, uma vez por semana, né? Não existe uma dose segura, tá? Então, zerar a quantidade de álcool e prestar muita atenção nas bebidas que vem escrito 0% álcool, porque às vezes elas têm uma quantidade mínima de álcool e isso já pode fazer mal para o nenê. A segunda é que a complicação mais frequente do consumo de álcool na gestação é a síndrome alcoólica fetal, tá? E ela consiste em problemas físicos e mentais para o bebê, tá? O que isso significa, né? Que o bebê pode apresentar malformações de face, cardíacas, deformidade óssea, até problemas cognitivos e de comportamento, tá? E a terceira curiosidade é que o consumo de álcool na gestação pode levar a um parto prematuro, ou seja, um bebezinho que ainda não está pronto para nascer, não completou os 9 meses, tá? E também nascer com baixo peso, né? Um peso abaixo do ideal. Então isso pode levar a complicações futuras também depois do desenvolvimento desse bebê aqui fora. Se você achou interessante essas informações, curte e compartilha com quem precisa saber, tá bom? Beijo e até a próxima! Bora pra próxima? Estou na academia e não consigo ser radical com a alimentação, e você nem precisa, tá? Tem um dado informativo da OMS que mais ou menos 65% da população mundial está com sobrepeso e obesidade. Então pensa assim, você já está à frente de várias pessoas porque você já pratica algum tipo de atividade, tá? Em relação à alimentação, ser radical é insustentável a longo prazo, tá? Então assim, dentro do seu contexto é mais fácil a gente ajustar algo que seja prazeroso e que também seja alinhado ao seu objetivo, seja ele hipertrofia, emagrecimento, qualidade de vida ou qual for o seu objetivo, tá? Então dentro desse contexto, você pode ajustar o que seja legal, seja prazeroso e eficiente nos resultados, tá? Porque deixa eu te falar, restrição, algo muito radical, não dá certo. Pode dar ali no primeiro, na segunda semana, mas depois fica algo chato e você desiste, beleza?